Damião Júnior, eu queria que você... muita coisa que a Fabrícia falou aí, que eu acho assim importante que você faça uma análise, né? A questão da maneira como o Samuel foi passado aí pela Fabrícia, um menino bastante assim, fechado, um menino assim muito calado, tá entendendo? Diferente do irmão Gabriel, de 7 anos de idade, uma criança muito extrovertida, né? E brincalhona, que se relacionava bem com as crianças, com os animais, já diferente do Samuel bem fechado, tá certo? A questão também que eu acho que você pode colocar a sua fala aí também nisso, o momento que o Samuel pegou essa arma, né? A facilidade como ele encontrou essa arma dentro da casa, tá certo? O momento que ele pegou essa arma e colocou na cabeça da mãe dele, né? Eu queria que você fizesse uma visão da psicologia nisso aí. Agora, algo muito importante que eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores. Dizem que o garoto, alguns, me perdoe a franqueza, mas alguns idiotas que estão falando aí que o menino é um psicopata, que o menino é um monstro, e eu repudio isso aí totalmente. Ninguém pode aí rotular a criança disso de maneira alguma, né? Tá certo? Mas, pelo que eu imagino, um psicopata, ele no momento que ele tivesse matado a mãe, ele também já teria matado o irmão, tá? O irmão estava ali perto dele, ele não matou, ele correu. Quer dizer, é como se ele não soubesse o que estava fazendo naquele momento, o impulso, tá? E outro detalhe, geralmente o psicopata, depois de fazer um negócio desse, ele se mata. Coisa que o Samuel não fez. O Samuel ligou para o SAMU, inclusive. Então, Damião, por favor, faça o seu relato dentro da psicologia, para todos os pais que estão assistindo o programa e que é importante ouvir isso. Fernando, é um relato, né? É uma situação, como um todo, bastante delicada. E, nesse momento, começa a surgir várias interrogações, né? Principalmente você que é pai, principalmente você que é mãe, começa a surgir várias e várias interrogações. Só que é importante, nesse momento, a gente entender que nós não estamos rotulando, muito menos dizendo, né, o que foi que aconteceu, que foi A, que foi B, ou querendo colocar, né, até a questão do menino, né, numa determinado CID. Não é isso que nós queremos fazer. Mas é interessante analisar todo o processo que foi se dando até acontecer essa situação. O primeiro questionamento, que é até o fim do vídeo, né, é que se a gente pode ou não dar limites aos nossos filhos. Nós devemos, Fernando, dar limite aos nossos filhos. A gente precisa entender que um ato como esse, e até interessante, né, se a gente fosse para o lado da parricídia, né, que é quando um parente mata alguém de ligação direta sanguínea na família, atos como esses, no mundo, Fernando, e isso existem estudos, né, acerca só de 2%. Então, 2%, né, de uma gama universal de pessoas tem tendências a cometer a parricídia, né, que é matar alguém da própria família. Então, 2%. Então, nós precisamos analisar que aí pode ter acontecido várias situações, pode ter antecedido, né, algo como, por exemplo, uma suscetibilidade, a impulsividade, a depressão, né, a fatores mais agravantes. Nós não podemos simplesmente, por um contexto, dizer, por exemplo, que a pessoa é um sociopata ou um psicopata, né? De maneira alguma. Não existe toda uma análise contextual, né, histórico, de como foi o processo da gravidez, as atitudes, as ações que aconteceu no momento, antes de fechar. É tanto que ainda está no processo de investigação, vai entrar o processo, com certeza, que nós vamos chamar, né, de vitimologia, que é a parte, né, da criminologia que trabalha a questão da vítima, né, o perfil da vítima, como foi que aconteceu, e do agressor também. Mas, quando a gente vai para o contexto da família, uma coisa que precisa ser analisada, de maneira alguma nós devemos deixar de dar limites aos nossos jovens, às nossas crianças. Porque até no processo da primeira fase adulta, Fernando, quem é o mediador do certo e do errado é o adulto.
né? É o adulto que direciona. Hoje a gente começa a viver numa sociedade em que a gente deixa que o jovem e a criança, ele tome as suas próprias decisões, né? A gente olha para o jovem e não direciona ele, a gente não é mediador relacional do jovem para com o mundo, do jovem para com os amigos, do jovem para os problemas, do jovem para com o jovem mesmo, né? Às vezes o jovem ele passa, e é um dos detalhes também que a gente precisa relevar, que o jovem ele passa por esse processo, a juventude, a adolescência, né? É uma das fases mais difíceis da vida humana, que a gente passa por várias crises existenciais, né? Que a gente é feio, que a gente não sabe o que vai ter no futuro, como é que vai ser, e a gente começa a entrar em vários questionamentos no qual a gente não vê o fim. E aí, Fernando, a importância de ter um adulto direcionando o jovem, a importância de ter um adulto olhando e dizendo, olhe, você vai ter sim um futuro, é uma fase difícil, mas tenha calma, ainda vai chegar aos 18 anos, ainda vai ter vestibular, apontando também o que é errado, o que é certo. Outra situação que se traz aí é a questão dos grupos. Hoje em dia, devido ao WhatsApp, devido ao Instagram, devido também ao Telegram, nós temos muitos grupos, e até ultimamente, né, o STF tentou bloquear o Telegram no nosso país devido àquilo que tem se propagado dentro desses grupos. E a realidade é que nós precisamos também monitorar. Eu escutei de um jovem hoje, né, que disse desse jeito: eu preciso ter privacidade. Pai e mãe, você não tem que dar privacidade a seu filho de maneira alguma. A privacidade do filho, e é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Nunca faça aquilo quando você está com seus amigos que você não faria na frente dos seus pais. Porque se você faz com seus amigos, mas não tem coragem de fazer na frente dos seus pais, alguma coisa de errado tem, né? Porque aquilo que é certo, Fernando, eu faço com os meus amigos, eu faço com minha família, eu faço com minha esposa, eu faço com meu namorado, eu faço com meus filhos, né? Exemplo que você está debatendo aqui, você em qualquer lugar debate, é tanto que nós estamos numa rede de televisão, né, de internet falando sobre isso. Se não fosse algo permitido, a gente estava só conversando entre nós dois. Então, nós não podemos dar de maneira alguma ir por uma mentalidade que está na sociedade, e aí principalmente levada por aquilo que nós vamos falar do relativismo, de que o jovem ele é autorresponsável por sua vida. Não. O jovem até os 18 anos, até a primeira fase adulta, quem é responsável pela vida dele, é o mediador daquilo que é certo e errado, é o adulto da família. Agora se torna complicado quando nós não temos adultos na família. Quando em vez de ter pais, eu tenho amigos. Em vez de eu ter pais, eu tenho inimigos. Em vez de ter pais, eu tenho pessoas que têm inveja daquilo que eu sou. Aí é complicado. Então eu preciso ter pais, e pais maduros. Não pais que muitas vezes têm que pegar a autoridade, né, e dizer um não. Um não vai fazer o seu filho se revoltar e tomar atitudes. Não. O não vai fazer com que ele aprenda aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque é aquela história que talvez você tenha escutado, né? E eu gosto muito da criação dos mais antigos. Você leva um não dentro de casa para que na sociedade você não tenha que levar algo pior. Então, é outra situação também. Outro ponto a gente precisa analisar. Eu estava até falando aqui, Fernando, nos bastidores, né, Fernando? Que é uma sequência de erros. Não tem como, e eu acho que é muito leviano a gente olhar e dizer, ó, foi isso aqui. Não, porque tem uma sequência de erros, né? A gente tem que lembrar que os nossos jovens são muito impulsivos. Então, eles agem no calor da emoção. Então, tinha uma arma exposta ali, né? Uma arma que deveria estar num cofre, uma arma que deveria estar guardada, né? Então, exemplo. Guardada. E bem guardada. E bem guardada.